Então, bom dia para todo mundo que está aqui disponível hoje, né, para a gente debater esse tema. Então, nós costumamos rotineiramente fazer essa discussão de um tema, né, aqui no nosso serviço, na Pulmon Clinic, e hoje a gente ficou para debater o papel da fração de óxido nítrico exalado, né, que é o feno, na asma. É, a gente vai trazer uma discussão assim, prática, né, voltado mesmo para a prática, e a gente pretende, no máximo, no período de 50 minutos, a gente debater o tema. Logicamente que a gente não vai aqui exaurir o assunto, né, e eu tenho certeza que, assim, para mim é uma oportunidade de lidar com um teste diagnóstico novo, né. Eu creio que a grande maioria de nós aqui não teve a oportunidade de tratar com esse exame complementar durante a formação acadêmica, né, durante a residência, né, porque realmente é um exame que está disponível no Brasil há menos tempo, né, então a gente ouvia falar, lia na literatura internacional, mas não estava ali disponível ainda na prática clínica para a gente, né. Como uma tecnologia nova, é importante sempre a gente, às vezes, romper um pouco as barreiras, né? A gente mesmo, às vezes, tem algumas barreiras, como só compartilhando aqui umas histórias pessoais. A minha esposa, ela tem um pouco de resistência a tecnologias novas, né? Então, quando surgiu o smartphone, né? Então, a gente tinha aqueles celulares antigos, né? De teclado normal, e aí eu já tinha adquirido um smartphone, e ela com aquele celularzinho do teclado, né? E eu dizia, mas, ó, depois eu vou comprar um celular desse aqui para você, um smartphone. Ela, não, não, pelo amor de Deus, não me venha com celular sem botão, né? Eu quero celular que tenha botão, porque eu gosto de pegar nos botões, né? E, e hoje, não, ninguém, assim, ela mesmo não vive sem um smartphone, né? E trazendo um pouco a nossa prática clínica, eu tive uma vez a oportunidade de ter contato com um médico pneumologista de gerações anteriores aí a nós, um ótimo profissional, né? Mas que não teve a oportunidade de, na sua formação, na sua prática clínica, ter contato com a espirometria, porque ele era de uma outra geração onde a espirometria era mais restrita, né? E aí eu conversando com ele, ele dizia, não, a espirometria eu não vejo necessidade, né? Eu dou diagnóstico pela clínica, né? E aí quando a gente vai tendo contato com o método, né, a gente vê, na verdade, que a clínica continua sendo principal, mas que os métodos complementares vão dando mais informações, que vão se juntando, e a gente passa realmente a entender o papel disso na nossa prática do dia a dia. Então, diagnóstico na asma, né, quem lida com esse diagnóstico do dia a dia, sabe que a gente carece aí realmente de um marcador único, né? Aquele exame que, se der positivo, é asma, se negativo, não é asma, né? Isso às vezes gera uma certa insegurança do paciente, né? E por não ter esse exame único, e às vezes a gente solicita uma espirometria, tem tudo para ser A, solicita uma espirometria, e aí vem aquela decepção quando a espirometria não vem naquele padrão típico, né? Então, a gente sabe que na asma é um processo inflamatório das vias aéreas. Nós temos um processo inflamatório das vias aéreas, né? Que leva a hiperresponsividade brônquica e pode culminar até com um remodelamento brônquico, né? Mas que o nosso diagnóstico, além da avaliação clínica, né, que é o primeiro passo básico, ele é muito focado na avaliação da hiperresponsividade através da documentação da presença da limitação do fluxo de ar, e a variabilidade dessa obstrução do fluxo de ar, né? E aí alguns trabalhos já demonstram isso na prática, né? Como isso pode levar tanto a um sub quanto a um super diagnóstico, né? Então,
novamente trazendo a prática do dia a dia, quantas vezes a gente tem um paciente que tem tudo para asma, né, pede a espirometria e aquela asma não confirma naqueles padrões típicos da, da presença da variação do uso do bronquilatador, né, no teste de bronquilatação na espirometria, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, do ponto no momento do diagnóstico. Na sequência do manejo desse paciente, né, portador de asma, a gente precisa acompanhar a resposta à terapia, o controle dos sintomas, né, e controle da doença. E, novamente, hoje, a principal ferramenta, a ferramenta realmente que a gente utiliza no dia a dia é a avaliação clínica, a avaliação dos sintomas, né? Então, a gente acaba não tendo um instrumento direto de avaliação, assim, mais no dia a dia, no consultório, da avaliação dessa inflamação, né? E aí a gente sabe também que a avaliação, por exemplo, da função pulmonar, ela não é um bom exame para avaliar o controle da doença, né? Tem pacientes que estão controlados, mas ainda tem função pulmonar alterada e também o contrário, né? Pacientes com muitos sintomas que têm função pulmonar normal ou não ou pouco alterada. Então, a avaliação dos sintomas é muito importante para a avaliação de risco futuro, mas ele isoladamente ele não é ele não é suficiente, né, para avaliação de risco futuro, como por exemplo risco de exacerbações, tá? Então, a nossa realidade atual, né, nosso diagnóstico é baseado na medição da função pulmonar, né? Então, o conjunto, né, de avaliação dos sintomas com a avaliação da função, essa é a nossa rotina diagnóstica hoje, atualmente, quando nós, e na grande maioria dos serviços, né, no Brasil todo. E quando nós passamos para o passo de fenotipagem, o que a gente tem normalmente mais disponível até então é realmente a dosagem dos eosinófilos, né, no hemograma, e dos eosinófilos séricos, e a dosagem da IgE sérica aí, laboratorialmente, né? Então aí a gente poderia, através dessas ferramentas, ajudar na fenotipagem, dividindo aí na asma um padrão inflamatório tipo 2, né? E asma inflamatória, asma com um padrão de inflamação não tipo 2, né? Lembrando aí o papel das interleucinas, principalmente as interleucinas 4, 5 e 13, na inflamação do tipo 2, né? E aí a ideia aqui é a gente também colocar a avaliação, ter a oportunidade não como um passo que exclui os outros, né? Mas um elemento a mais, a possibilidade também de avaliar a inflamação dessas vias aéreas, né? Sendo aí uma ferramenta a mais na fenotipagem desse paciente, né? Novamente aí ajudando a direcionar, a identificar os pacientes com inflamação tipo 2 e não tipo 2. Eu destaquei aqui a interleucina 3 como sendo a principal interleucina envolvida aí na via do óxido nítrico. Mas também, né, podendo ser um elemento auxiliar no diagnóstico, a gente vai ver aí algumas coisas que a gente traz da literatura, né? Então, uma possibilidade, então, de fazer uma junção, né? Então, uma inclusão como sendo um elemento a mais que a gente possa aí nos ajudar no diagnóstico, na fenotipagem e também no manejo, por exemplo, da terapêutica, do uso dos corticosteroides inalatórios e ou sistêmicos, mais raramente, e os imunobiológicos, tá? Naquele passo seguinte, que também faz parte do dia a dia, que é justamente na avaliação do controle da doença, né, que nós temos rotineiramente, até então, é a avaliação essencial, né, e dos sintomas, seja por questionários não padronizados, ou seja, por questionários padronizados como o ACT, né, que iria tentar quantificar esses sintomas, iria nos ajudar nas decisões terapêuticas de step down, né? E aí, o uso do feno, a introdução do feno,
pode se vir aí como um elemento adicional, né, onde a gente vai colocar a variável também da medição da inflamação, né, dentro desse contexto. Novamente, sem excluir, né, a avaliação dos sintomas, mas como sendo um elemento a mais que pode nortear em algumas situações das decisões. Então, o feno, né, o exame de feno, é um único teste point of care, né, aí na ponta da linha de cuidado, né, licenciado para o diagnóstico de asma tipo 2, então não é um exame feito em laboratório, né, um exame que o paciente vai ter que ir para um laboratório, coletar um exame de sangue e vir numa segunda visita ao médico, né, então no mesmo, na mesma avaliação clínica, ele já pode realizar o teste junto com o profissional médico. É um teste que é padronizado tanto para adultos quanto para crianças, né, e é um teste portátil, não invasivo, né? Hoje, no Brasil, custo aceitável, hoje o custo é semelhante ao custo de uma espirometria, né? E que permite avaliações seriadas, né? Ao contrário, por exemplo, se a gente pensasse em métodos mais invasivos da avaliação da inflamação das vias aéreas, vamos pensar assim no extremo do invasivo, mas que é o padrão ouro, que é, por exemplo, biópsias brôncicas, né? Então, não seria viável aí avaliações repetidas por um método desse nível de invasividade. Falando um pouco sobre a fisiopatologia da produção do óxido nítrico, né? Então, o óxido nítrico a gente já tem contato com ele, por exemplo, quando a gente já fala lá de, de função de produção endotelial e da função na vasculatura do óxido nítrico, mas o óxido nítrico também ele é produzido pelo epitélio das vias aéreas, né, e exalado normalmente em indivíduos saudáveis. Ele é exalado, ele é produzido em todo o trato respiratório, sendo que 40 a 45% vai ser oriundo do trato respiratório inferior, né, e aí já fica uma informação que o trato respiratório superior também é responsável pela produção do óxido nítrico, também de forma significativa, praticamente aí meio a meio ou quase meio a meio, né. A principal enzima, a enzima envolvida, na verdade, nessa produção a principal enzima é o óxido nítrico sintetase, tá? E aí o que essa enzima vai fazer é a transformação, então, no epitélio, na membrana do epitélio, né, as células epiteliais, vai realizar a transformação, a transformação de L-arginina em L-citrulina, né? E nesse processo ele acaba liberando o óxido nítrico, e o óxido nítrico vai ter uma ação na musculatura lisa das vias aéreas, né, dos brônquios, causando um relaxamento, tá? Então, existem três tipos de óxido nitrosintetase, né, chamado NOS1, NOS2 e NOS3, sendo que elas são divididas em dois grupos. A NOS1 e a NOS3 seriam enzimas constitutivas, que elas estão presentes normalmente numa produção basal do óxido nítrico nas vias aéreas, tá? Então, ele não seria aí associado com processo inflamatório, e também não seria muito influenciado pelo uso, por exemplo, de corticoides, de anti-inflamatórios, né? Já a sintetase 2, ela seria considerada a enzima óxido nítrico induzível, né? Onde ela recebe estímulo de citocinas inflamatórias, né? Então, em processos onde há aumento de interleucinas, como por exemplo na asma, que é o caso aqui, a gente vai ver que a principal interleucina envolvida é justamente a interleucina 13. Então, sobre o estímulo das interleucinas, essa oxidonice sintetase intrínseca iria provocar um aumento da produção, da exalação do óxido nítrico, né? E aí se vindo, então, como um marcador desse processo inflamatório, tá? Então, como acabei de comentar, a principal interleucina envolvida é a interleucina 13, mas ele se cruza por vias aí inflamatórias também com as outras interleucinas, tá? Mas a principal interleucina é a interleucina 13. Então, o que acontece é que a interleucina 13 vai provocar um upregulation, né, uma maior expressão
da oxalite sintetase nas células epiteliais e em outras células envolvidas aí no trato respiratório, né? Os eosinófilos, os neutrófilos e macrófagos. Em termos de funcionamento, né, como é que ocorre, qual o método que esse aparelho mede o óxido nítrico exalado, trata-se de um analisador de gases por quimiluminescência, né? E aí a grande vantagem desse método, esse é um método que permitiu a medição em um aparelho portátil, e aí é uma imagem do aparelho, tá certo? A Gabi falou no início aqui do bocal, né? Então aqui é um bocalzinho, esse é o aparelho da, da marca que nós disponibilizamos aí na Pulmon Clinic, que é o Geraterm, né? Que é uma marca alemã que entrou no mercado brasileiro já há alguns anos em outras tecnologias, né? Na própria pletismografia, na difusão, com difusão e na espirometria, e que tem já tem assim, um know-how, né, em relação a tecnologias respiratórias. Então, a ideia, pela explicação ali, a ideia fisiopatológica é que a gente possa utilizar a dosagem do óxido nítrico exalado como um biomarcador de inflamação, e a inflamação das vias aéreas, né, associada especificamente aí à asma tipo 2, né? E a ideia de um biomarcador, né, é que o biomarcador ele tem que ter algumas características aí que tornam ele um exame interessante na prática clínica, né? Então, eu trouxe aqui a ideia da gente pensar nesses dois biomarcadores, que são biomarcadores de sucesso aí, a glicemia de jejum para diabetes, né, e a proteína C reativa a processos inflamatórios infecciosos. E aí vamos pensar nisso daqui junto com as características ideais, né? Então, glicemia de jejum e proteína C reativa são indicadores mensuráveis? Sim, né? Quantitativamente medidos. São diretamente relacionados à fisiopatologia das doenças? Sim. São capazes de diferenciar indivíduos saudáveis de doentes, né? São boas ferramentas para prever risco, não tem dúvida que um indivíduo com alta glicemia, com alta proteína C reativa, ele tem um risco maior, né? São excelentes para repor tratamento, para avaliação de resposta de tratamento, né? Então, quando a gente trata diabetes, glicemia baixa, quando a gente trata a infecção, a PCR baixa, são fáceis de realizar, né? Glicemia por um aparelho até portátil, mas também fácil de realizar laboratorialmente, são reprodutíveis e são custo-efetivos, né? E aí a gente vai fazer a mesma linha de raciocínio com as ferramentas que nós temos atualmente em relação ao manejo da asma, né? Vamos começar aqui com a espirometria, né? Que a gente usa mais. É mensurável? Sim, é um indicador mensurável. É relacionado à fisiopatologia? Sim, né? A broncoconstrição, a variabilidade, mas não avalia aquela passo anterior, que é a inflamação. Capaz de diferenciar saudável de doente? Mais ou menos, né? Quando identifica o doente, beleza, né? Mas muitas vezes ele tem um valor preditivo positivo, legal, um valor preditivo negativo, ruim, né? Assim, às vezes a gente acha que o paciente realmente tem tudo para asma, mas a espirometria vem não conclusiva para esse diagnóstico, né? Previsão de risco, sim, a gente sabe que a espirometria alterada tem um risco maior de exacerbações futuros, né? Resposta ao tratamento, não, né? Como eu já comentei, muitas vezes o paciente está controlado, você não vai mexer no tratamento, mas a espirometria não está legal, e o contrário, né? O paciente está com muitos sintomas e a espirometria já está melhor. Fácil de realizar, sim. Reprodutivo, sim. Custo efetivo, sim, né? Sintomas. Bem, os sintomas vai pecar aqui por não ser diretamente uma medida quantitativamente mensurável. A gente tem os questionários ACT, né? Mas há um viés da avaliação subjetiva do paciente, né? Diretamente relacionado à fisiopatologia também vai pecar, porque a gente pode ter dispneia por inúmeros outros fatores, né? Dispneia por insuficiência cardíaca, dispneia por insuficiência renal, por anemia. Então, não vai ser diretamente exclusivo relacionado à via da doença, né? Diferenciar saudável de doente, sim, né? Previsão de risco, sim. Quanto mais sintomas, mais risco. Resposta ao tratamento, sim. E aqui também está ok, né? IgE, vamos lá, o que é que pode
que IgE a gente vai ter? É mensurável, sim, relacionado à fisiopatologia, sim. Saudável do doente, nem tanto, né? A gente tem, logicamente, visto que tem IgE altos que não têm asma, né? Ou que não estão doentes, né? Que não são doentes, né? Previsão de risco, a gente vai ver, assim, a literatura relata que pacientes que têm sintomas e têm IgE alto também tem um risco associado, mas resposta ao tratamento, não, né? Não há variação com o tratamento. Fácil de realizar, sim, reprodutivo, positivo, sim. Essas duas, eosinófilos no escarro e biópsia bronca, são excelentes métodos para medir processo inflamatório nas vias aéreas, mas a biópsia bronca vai pecar aí por ser invasivo e difícil de realização, né? Então não vai ser fácil de realizar, né? Não é tão, você não vai conseguir repetir ao longo do tempo, não é custo efetivo, né? E os eosinófilos no escarro, mesmo os centros de referência sempre costumam relatar a dificuldade de realização do método, necessidade de profissional com treinamento específico, né? Então também não é fácil de realizar dosagens de eosinófilos no escarro. Os eosinófilos sérios nós usamos, né? Aí é um indicador mensurável relacionado à fisiopatologia, saudável versus doente, mais ou menos, né? A gente sabe que tem outras coisas aí, a parasitose, outras síndromes eosinofílicas, né? Sistêmicas que não são necessariamente relacionadas à asma. Previsão de risco está envolvido, sim. Resposta ao tratamento, mais ou menos, porque a gente sabe que os eosinófilos eles vão baixar no uso do corticoide oral, mas eles não se correlacionam, por exemplo, com o uso do corticoide inalatório, né? Eles não vão reduzir o uso do corticoide inalatório. E aí a gente vai cair aqui no feno, né? Vamos pensar no feno, então, agora. É mensurável, é relacionado à fisiopatologia, pode ajudar a diferenciar a saudável do doente, com ressalvas também, que não é 100%, não é porque um feno é alto que necessariamente o paciente tem asma, não é porque o paciente tem um feno baixo que ele não tem asma, né? Vai ter asma não tipo 2. Tá, sim, envolvido com previsão de risco, nós vamos ver. Pode sim avaliar a resposta ao tratamento, nós vamos ver algumas situações onde ele está aí, pode ajudar, é feito com ressalvas, mas pode ajudar sim, e aí é fácil de realizar, é reprodutivo e é custo efetivo, né? Então, é seguro e é point of care, né? Ou seja, está presente aí na ponta da linha de cuidado. Falando do método em si, né? O documento que padronizou, que é utilizado, apesar de ser um documento de 2011, mas que todos os guidelines mais recentes ainda citam como sendo o documento de referência na padronização da execução do método, é um documento da ATS de 2011, né? E aí ele vai padronizar o método como sendo um exame feito na expiração, na expiração não forçada, né, com a realização de uma manobra em fluxos médios e um fluxo constante de 50 mililitros por segundo, né, 50 ml por segundo, onde o indivíduo adulto ou criança maior que 12 anos deveria soprar aí mais do que, deve soprar pelo menos mais que 6 segundos, e as crianças com menor ou igual a 12 anos devem soprar pelo menos 4 segundos, né? Na prática clínica, né, os dispositivos, né, o aparelho de dosagem de feno, ele vai ter um estímulo visual para que o paciente mantenha esse sopro contínuo, né, até atingir o tempo de manobra. É uma manobra até mais, assim, espontaneamente compreensível do que a manobra forçada da espirometria, né, para a maioria dos pacientes. Logicamente que vai ter um percentual dos pacientes que não vão conseguir realizar, mas é uma manobra que na prática é totalmente viável, né. Em relação à qualidade, ele os aparelhos, eles são, por exemplo, o aparelho que nós dispomos, né, ele faz uma autocalibração toda vida que é ligado e deve ser feita uma calibração no fabricante uma vez por ano, né? Em relação à técnica, se a técnica da execução, se o indivíduo não atingir o tempo de 6 segundos para adulto ou de 4 segundos para criança, ele não conclui, ele não dá uma medição, né? Outras situações que podem ocorrer por exemplo, se o paciente estiver em broncoconstrição no momento da execução do exame,
ele pode dar um valor mais baixo. Mas aqui um pouquinho aqui embaixo, eu pulei essa partezinha aqui que é importante, que o documento ele ainda coloca como necessário que o paciente realize pelo menos duas manobras que tenham uma diferença menor do que 10% entre as medidas, né? Então, se o paciente vai fazer uma vez, uma segunda vez, se tiver uma diferença de menos de 10%, ali você já pode parar, fazer um feno final, que seria a média dessas duas medidas, tá? Então, como eu falei, se o indivíduo estiver com broncoconstrição, ele pode dar um aprisionamento desse óxido nítrico exalado e vai dar valores menores. E também é recomendado que, se o paciente for fazer espirometria e feno no mesmo dia, que ele faça primeiro a feno e depois a espirometria, porque a ideia é que as manobras de expiração repetidas da espirometria acaba podendo levar uma lavagem, né, um washout do óxido nítrico, tá? Então, o recomendado é que faça o feno antes da espirometria, se for realizado no mesmo dia. Se for em dias diferentes, não tem problema, né? Com relação ao corte, né, os valores de normalidade. Aqui, na verdade, isso aqui é do artigo de 2022, que ele trazia diferentes cortes para diferentes guidelines, né, e botava aqui na ATS 2011 como sendo aquele mais referência. E aí depois, quando eu fui realmente depois verificar os documentos, esses documentos aqui mais atuais, eles acabam ficando com os valores da ATS, tá certo? Então, o que nós temos é que vai ter um corte para adulto e um corte para criança, no caso que menor ou igual a 12 anos. Para esse grupo aqui, que a gente vai dividir em três categorias, né? Feno alto, maior do que 50 partes por bilhão, feno intermediário, entre 25 a 50 partes por bilhão, e feno baixo, menor que 25 partes por bilhão. Em crianças, esses cortes vão ser menores, né? Alto, maior que 35, intermediário entre 20 e 35, e baixo, menor que 20. Outra informação importante desse diagnóstico, desse documento, é a, o que ele considera como variação significativa da resposta ao tratamento. Não é aqui variação significativa com o uso do broncolatador, né? Assim, que a gente não faz teste com broncolatador. Mas se você fez um feno do paciente, iniciou um tratamento com corticoide inalatório, o que é que seria uma queda significativa, né? Seria uma mudança de mais de 20% em relação ao valor anterior, ou mais do que 25 partes por bilhão, que refere que ocorre geralmente após 2 a 6 semanas. E para indivíduos que têm o feno entre 25 e 50, seria aquele intermediário, né? Variação de mais de 10 partes por bilhão já seria uma variação significativa. Aí, fatores de vieses, né? Fatores de viés na avaliação do resultado do feno. Como a gente comentou, o feno não é exclusivo da via aérea inferior. Então, se o paciente tem um feno alto, não tem sintomas de asma, né? A gente tem que lembrar que tem via aérea inferior, e aí poderia estar relacionado com a própria rinite alérgica, polipose nasal. O valor do feno ele não coloca, não é feito o valor de acordo com as características antropométricas, né? Mas ele faz uma ressalva que a altura de indivíduos muito altos pode dar um valor, tender a valor mais alto, né? Inclusive confunde essa variável sexo masculino, que pode ser confundido com relação à idade. Vão ter alguns elementos da dieta aí, ricos em nitratos, que podem confundir, né? Podem aumentar o óxido nítrico exalado. Então, existem as recomendações de suspensão de algumas atividades e alimentos antes do exame. Indivíduos saudáveis com infecção por rinovírus pode aumentar o feno. E também tem uma variação circadiana que pela manhã tem valores maiores, mas que não chega a haver uma recomendação de ter que ser feito em determinado horário, certo? E algumas situações podem dar um viés ao contrário, né? Podem reduzir os valores de feno. Crianças, mas já existe também um corte menor, né? Aqui é um fator importante, assim, a gente sabe que tem aquela asma associada com indivíduos asmáticos e obesos, né? São considerados como um fenótipo específico. A obesidade pode reduzir esse valor do feno exalado. O tabagismo, né? O uso do corticoide, e aí tanto o uso do corticoide oral quanto o uso do corticoide inalatório. Broncoconstrição,
é aquele fenômeno que eu falei, na hora da medição tiver com dom construção, né? E aqui ele põe assim, esse indivíduos com reações alérgicas iniciais, né? Então, a gente tem algumas recomendações de preparação do paciente para a realização do teste respiratório de feno, que são preparações, né? 24 horas antes do teste, começa a evitar o consumo de álcool, 12 horas antes do teste, evitar fumar e suspender alimentos ricos em nitratos, que são essencialmente vegetais, certo? Tem uma lista aqui de vegetais que deveriam ser evitados 12 horas antes do teste. E no dia do teste, 1 hora antes do teste, evitar comer, evitar beber, fumar ou realizar atividade física. Então, partindo agora para quais seriam as possíveis utilidades clínicas realmente do uso da dosagem do feno, né? Então, a gente coloca aqui algumas possibilidades e aí eu daqui para frente eu vou utilizar muito os guidelines mesmo, eu fiz questão de trazer recortes dos guidelines, né? E confesso que muitas das vezes quando eu ler, por exemplo, o GINA, quando eu passava pela parte, chegava na parte de feno, eu não me aprofundava por não ser uma coisa disponível na prática clínica. Não sei se talvez possa ser essa também a condição dos outros colegas, né, que normalmente quando você não usa uma coisa na prática, você acaba não tendo aquela visão, né, de buscar mais informações mais aprofundadas, né? Mas eu vou trazer muito guidelines justamente para seja recomendações de uso prático, tá? Então, a gente vai ver a possibilidade do diagnóstico, na fenotipagem, na avaliação de risco futuro, na predição de resposta ao tratamento de corticoides inalatórios e na avaliação de adesão ao tratamento. Então, a gente começa aqui trazendo algumas coisas do documento da ATS, né? No documento da ATS, a primeira ressalva que ele vai fazer sempre é avaliar a probabilidade de pré-teste, né? Então, sempre os critérios clínicos, os sintomas clínicos devem ser sugestivos de asma antes de qualquer realização do exame. Você não vai fazer esse exame sem uma hipótese clínica anterior, né? Mas aí ele recomenda o uso de feno no diagnóstico de inflamação eosinofílica das vias aéreas, né? Como sendo uma recomendação forte. E já na ocasião eu sugeria que o feno pode ser usado, tá, para dar um suporte ao diagnóstico de asma em situações em que nas quais evidências objetivas são necessárias, né? E na ocasião, essa recomendação aí era uma recomendação que não tinha tantos elementos de medicina baseada em evidência para ter uma recomendação mais forte. Aí a gente vai trazer um documento que, assim, esse documento é o que é mais, vamos dizer, ousado em relação ao uso do feno para diagnóstico, tá? É um documento britânico, tá? Então, é de uma sociedade conceituada no que diz respeito à saúde respiratória, né? E ele coloca esse guideline, esse guideline NICE, né? Esse aqui é de 2024. Então, ele traz as seguintes recomendações, né? Testes objetivos para diagnóstico de asma em adultos e jovens acima de 16 anos com história sugestiva de asma. Eu vou só dar uma pausazinha aqui, bem rapidinho, só para ver se por acaso alguém pediu para entrar, porque acho que eu vi aqui algum bipzinho, não sei se... Não, acho que não. Acho que não. Me confundi. Então, deixa eu voltar. Então, como eu estava falando, esse é o documento mais ousado, né? Então, ele vai colocar, assim, uma ordem de testes. Ele coloca já os primeiros testes a ser realizados, ele coloca eosinófilos ou feno. E aí o feno teria a vantagem de ser como o senhor quer, né? Eosinófilos você vai para o laboratório e vai voltar depois. O feno você vai fazer no mesmo momento. E aí, se esses valores de eosinófilos, né, tivessem alterado, ou se o feno tivesse já maior do que 50 partes por milhão, com histórico sugestivo de asma, ele já confirmaria o diagnóstico, considerando que seria um asma no tipo 2, mas seria asma, certo?
E aí, caso isso não fosse confirmado, e aí poderia ser uma asma não tipo 2, né? Aí você iria seguindo nos passos diagnósticos, que é o que nós fazemos como primeiro passo, né? Que é o que o GINA recomenda, né? Então, a gente vai ver que o GINA ele é mais conservador, né? Mas aí aqui no documento britânico, ele deu aqui negativo, ele iria seguir a espirometria com teste bronquilatador. Deu critério positivo, fechou o diagnóstico de asma. Não deu critério positivo, pico de fluxo, né? Domiciliar, ver se dá variação maior que 20%. Não deu, teste de broncoprovocação, né? E se não deu, aí vai procurar outro diagnóstico, tá? Então, esse seria o guideline aqui de plano, que é o mais ousado. O GINA, a gente vai ver que o GINA, ele é o mais, sempre ele é mais conservador, mas nós vamos ver que ele vai falar muitas coisas em relação ao feno, tá? Então, primeiro em relação ao diagnóstico inicial de asma, que aqui ele coloca. Então, se uso de feno, indivíduos adultos com sintomas típicos de asma, mas com espirometria normal ou sem variação, com obstrução, mas sem variação significativa ao uso do broncolatador, aí, nesses pacientes com sintomas típicos de asma, um feno alto pode dar suporte ao diagnóstico de asma tipo 2, certo? Mas ele faz ressalva, logicamente, que se o feno for baixo, né, existem outras possibilidades outra possibilidade de asma com feno baixo, né, e também existe outras causas de feno alto sem ser asma, mas não variam sintomas típicos de asma, certo? E ele coloca aqui embaixo, que uma vez que você fez o feno deu alto, o paciente tem sintomas típicos de asma, a espirometria não confirmou, mas você iniciou o tratamento para asma, né? E se houve resposta clínica, isso aí dá um suporte maior, né, para o diagnóstico de asma, tá? Então, aí, mesmo no GINA, né, a questão do uso do feno para o diagnóstico de asma, fazendo as ressalvas, né, que a gente tem asma não tipo 2, né, tendo a ressalva que tem feno aumentado sem asma, né, por via aérea superior, mas fazendo avaliação clínica dentro do raciocínio fisiopatológico, ele pode dar suporte a esse diagnóstico. Em relação à fenotipagem, aí já é bem mais, assim, já é bem sedimentado, né, o benefício em relação a você fenotipar ali em asma tipo 2 ou não tipo 2. Então, mesmo em indivíduos com asma leve a moderada, né, o feno alto em pacientes com diagnóstico estabelecido de asma é consistente com asma tipo 2, tá? E aí faz a recomendação também que nos pacientes graves, né, e você, assim como a gente repete a eosinófilos, a gente também pode ser necessário repetir o feno aí por até mais do que 3 vezes, né? Lembrando que você deveria tentar suspender o corticoide oral por 1 a 2 semanas antes, né? Ou a menor dose possível, ou no máximo, ou pelo menos uma pausa de 2 dias, né? Antes das dosagens. E aí, avaliação de risco futuro, né? E aí eu trouxe o GINA mesmo, por ser mesmo o que a gente impacto mundial maior, que a gente utiliza mais no dia a dia, e por ser de 2025, né? Então, o que ele fala? Que na avaliação de prognóstico de asma, né, considerando o contexto clínico, a população dos estudos, né? Então, pacientes com histórico de exacerbação, uma ou mais, no ano anterior, né? Nesse perfil de população, pacientes tratados com corticoinalatório, um feno alto é associado com maior risco de exacerbação. Então, o que é que quer dizer isso aqui? O paciente já está em tratamento corticoinalatório e permanece com um feno alto, né? Então, esse paciente é um paciente de mais alto risco para exacerbações futuras, tá? Então, ele sim pode ser utilizado. E quando em conjunto com os eosinófilos altos, né, essa avaliação de risco de exacerbação futura é ainda mais alta, certo? Todos os dois estão elevados.
Em relação a essas outras possibilidades aqui de uso, né? A predição de resposta ao uso do corticoide inalatório e a possibilidade de ser utilizado como monitoramento terapêutico e ou titulação de doses do corticoide inalatório, né? Ele agrupa isso mais ou menos, no caso do que ele agrupa em uma tabela, que vamos comentar aqui. A ATS, ela traz essa recomendação. Nós recomendamos o uso do feno na determinação da probabilidade de resposta ao corticosteroide em indivíduos com sintomas respiratórios crônicos, possivelmente devido a inflamações vias aéreas, como sendo uma recomendação forte. Então, na ocasião, a ATS recomendava como sendo um exame que poderia, que ajuda nessa avaliação de resposta ao corticosteroide. Qual o grande problema? É que, assim, o que não se deve fazer, né, pelas recomendações, por exemplo, do GINA, o indivíduo tem uma asma leve, certo? Tem um feno baixo. Aí poderia se fazer o raciocínio, não, então tem um feno baixo, com asma leve, eu poderia não utilizar corticoide inalatório. Aí é isso que o Fugina não recomenda, que ele faz essas ressalvas importantes, né? Que mesmo indivíduos com asma leve, com feno baixo, a necessidade do uso do corticoide inalatório, é recomendada a necessidade o uso do corticoide inalatório, né? Porque há evidência de redução de exacerbações graves, né? Principalmente com aquela estratégia de formoterol associado com corticoide inalatório se necessário, né? Que chama de EONG, né? Então, comparado com outros regimes, né? Sem corticoide inalatório. Então, a ressalva que fica mesmo indivíduos que não é porque o indivíduo tem um asma leve com feno baixo que você não vai usar corticoide inalatório. No indivíduo com asma moderada, né? Aí, STEP 3, 4. Qual é a recomendação, o uso clínico que ele vai considerar? Então, indivíduos que estão ali no STEP 3, 4, né? O uso corticoide inalatório em doses médias ou baixas, e que permanecem não controlados, né? Com a prescrição desses STEPs, a primeira coisa que se deve pensar é que se o indivíduo permanece com o feno alto, a despeito da prescrição de doses médias de corticoide inalatório, a primeira coisa é checar a aderência e a técnica inalatória, né? Então, na verdade, pode ser que esse corticoide inalatório não esteja chegando, não esteja sendo usado ou não esteja chegando lá nas vias aéreas inferiores. Então, se ele permanece não controlado, né, aí considerar aí uma troca da terapia anti-inflamatória de alívio, que é aquela ideia de você está utilizando sábado de alívio, você passar para aquele alívio com formoterol, mas corticoide inalatório, né, aumentando a dose do corticoide. Então, checa a adesão, checa a técnica inalatória, se mesmo assim não está tudo ok, aí seria considerar aumentar o uso do corticoide diário, por exemplo, trocando a medicação de alívio, né? E no indivíduo com asma grave, que estejam apresentando exacerbações a despeito, apesar das altas doses de corticoide associadas à LABA, faz aquela ressalva inicial de sempre checar a adesão e a técnica de inalação, né? E isso vai acontecer em cerca de 2/3 dos pacientes, né? De respeito a esse tipo de situação. Mas, desculpa, se isso permanece, né, esse feno alto, ele vai dar algumas considerações em relação. Você vai considerar o uso, por exemplo, do imunobiológico, ele vai fazer algumas considerações em relação aos diferentes tipos de imunobiológicos, né? Ele coloca aqui, por exemplo, o dupilumab, o omalizumab e o tezepelumab, eles vão ter uma resposta melhor naqueles pacientes que têm feno alto, tá? Em relação aos que têm feno baixo. Já os antiinterleucina 5, né? Antiinterleucina 5, receptor de antiinterleucina 5, né? O mepolizumab, o reslizumab e o benralizumab,
é independente do grupo feno alto ou feno baixo. A eficácia é independente. E ele coloca que isso daí é mais evidente se você tem aquele paciente que tem feno alto e eosinófilo alto, né? Essa melhor resposta do dupilumab e do desepelumab nesse grupo de pacientes que tenha eosinófilos ou fenos pré-início de biológico, né? Que são altos. Então, ele faz também algumas direcionamentos em relação à resposta dos biológicos, a depender do grupo feno alto ou feno baixo. Então, em relação a isso aqui é um ponto importante que nós vimos, né, que é na avaliação da adesão também, o uso do feno, então, um paciente com asma grave em uso teórico de altas doses, mas com feno persistentemente elevado, né, então a gente sempre deve lembrar da má adesão, que é o mais comum, da técnica inalatória adequada, né, e mais raramente esse paciente pode ser resistente ao corticosteroide, aí você está mais seguro de dizer que não é um asma de difícil tratamento, né? Não é aquele paciente que tem uma adesão, normalmente o paciente está tendo uma pregnatória, é um paciente que realmente tem um asma, mas não tão respondedor ao corticoide, e aí você vai passar por os imunobiológicos aí. E até sugere, esse aqui é um artigo, ele sugere assim, a possibilidade de você fazer um teste de adesão supervisionado. Você fazer o uso do corticoinatório supervisionado, né, no consultório, e depois reavaliar o feno em 48 horas, que poderia mostrar essa queda ou não, para tentar ver realmente se está tendo uma adesão ou não, né? Isso aqui, assim, não é uma coisa tão padronizada, tá? Então, concluindo, pessoal, encerrando aqui a nossa abordagem, então, o feno é uma ferramenta a mais aí para o nosso arsenal terapêutico, melhor, do arsenal diagnóstico, né, e de segmento do paciente com dor de asma, mas ficam as recomendações, né, de sempre pensar fisiologicamente, né, o feno é um biomarcador da interleucina 13, é, ele é útil para fenotipar a inflamação do paciente asmático, ele, ele pode ser usado de forma dinâmica, né, não só na avaliação inicial, mas também na avaliação ao longo do tempo, né, em medidas seriadas. A gente sempre deve integrar, né, e não isolar o exame feno junto com os outros ferramentas diagnósticas. É uma ferramenta a ser combinada, né, com a clínica, com a espirometria e os outros biomarcadores, como os eosinófilos. A gente deve ser criterioso na interpretação, né, conhecer e considerar os fatores de confusão que podem alterar os níveis de feno e ele é aplicado em todos os níveis, né? Tanto na asma leve, nós vimos aí na asma moderada, e na asma grave tem um papel aí mais ainda importante, tanto na confirmação do fenótipo tipo 2, mas também na segurança e na avaliação de adesão, de técnica inalatória, né? E até na possibilidade de direcionar um pouco as respostas de acordo com os diferentes imunobiológicos. Então, era isso. Queria agradecer quem está presente, né? Dizer que a gente está disponível aí no nosso serviço, na Pulmão Clínico, para ajudar na disponibilidade deste teste para os pacientes portadores de asma. Muito obrigado. Vou só parar aqui a gravação.